Estreia hoje aqui no SBT News o comentarista de política Caio Coppola, com o quadro O Boletim Coppola, que será exibido de segunda a sexta-feira dentro aqui do News Noite e aos sábados no SBT Brasil, da TV aberta. Nesta primeira edição, o assunto é o Supremo Tribunal Federal. Sejam muito bem-vindos ao primeiro Boletim Coppola para o SBT News. O dramaturgo Nelson Rodrigues dizia que toda unanimidade é burra. É um exagero. Às vezes ela pode ser apenas corporativista. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal declarou de forma unânime que o ministro Dias Toffoli não era suspeito para julgar o caso do Banco Master. E no final de semana, o presidente do STF oficializou esse entendimento, arquivando o pedido de suspeição. A lei civil e penal é muito clara sobre a importância da imparcialidade. Juiz interessado no resultado do processo e juiz citado na investigação policial não pode julgar a causa. Seria tão absurdo quanto uma vítima julgar seu agressor. Mas, enfim, não há lei no Brasil que resista à interpretação do STF. Por essas e outras, o país vive uma crise judiciária sem precedentes. Nunca antes na história da República, a Suprema Corte foi tão afamada, tão polêmica e tão impopular. Segundo a pesquisa Poder Data mais recente, só 1 em cada 5 brasileiros avalia a atuação do Supremo Tribunal como boa ou ótima, e isso arredondando os números para cima. Apesar de alarmante, essa desaprovação ao Supremo tende a piorar. Isso porque a advocacia brasileira testemunha um fenômeno curioso: o sucesso financeiro sem paralelo de empresas e escritórios ligadas a ministros. No final do ano passado, em sessão da CPI do crime organizado no Congresso, o senador Alessandro Vieira teceu o seguinte comentário sobre uma dessas situações atípicas. Nós temos um país que está doente e nós naturalizamos a doença. Eu não posso me conformar em naturalizar a contratação reiterada de esposas de ministro como se advogadas fossem, na prática, porque são advogadas, devidamente registradas na ordem respectiva, mas você não consegue achar um ato processual que justifique os pagamentos do volume que recebem. O criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, também tem reservas em relação ao tema. Advogado experiente da Lava Jato, Cacai chegou a ser fotografado de camiseta e bermuda nos corredores do STF, tamanha sua intimidade com o judiciário. E mesmo ele afirmou que um dos problemas graves que nós temos em Brasília é a agressividade de escritórios de advogados que têm alguma forma de parentesco com os magistrados dos altos tribunais. A advocacia no Brasil, em especial aqui na capital da República, em parte, óbvio que eu não estou acusando a advocacia, mas em parte se sustenta na venda de acesso a gabinetes. Ambas as ponderações do senador Alessandro Vieira e do Dr. Cacai sugerem que certos clientes estão menos interessados nos serviços jurídicos dos escritórios e mais interessados no seu poder de influência sobre os juízes. E há situações escancaradas em que não existe sequer uma intermediação. As partes ou seus advogados presenteiam os ministros diretamente com viagens ao exterior, hospedagem de luxo, alta gastronomia. O senador também abordou esse ponto. Nós temos ministros que acham normal, cotidiano, caronas em jatinho. O cara sabe que é crime organizado, entra no jatinho, vai para uma viagem paga pelo crime organizado, acessa um evento de luxo pago pelo crime organizado, se hospeda, come, bebe, pago pelo crime organizado e retorna a Brasília para julgar na nossa Corte Superior. Mas voltando ao assunto do momento, o ministro Dias Toffoli, como relator do processo, havia decretado sigilo nas investigações do caso Master, além de outras medidas que, segundo a Associação de Delegados da Polícia Federal, prejudicavam a elucidação dos crimes. Semanas depois, a revelação das ligações pessoais e empresariais de Toffoli com os investigados do caso Master motivou uma reunião de crise entre todos os integrantes do Supremo. E lá decidiu-se, finalmente, por unanimidade, que o relator devia ser substituído. Essa reunião foi sigilosa, portas fechadas, mas suspeita-se que um dos ministros gravou a conversa e transcrições do encontro foram parar na imprensa. Segundo esses registros, publicados pelo site Poder 360, o ministro Flávio Dino se referiu ao relatório da Polícia Federal como um lixo jurídico e defendeu seu colega Dias Toffoli declarando: "Eu sou STF Futebol Clube." É preocupante, porque se algum ministro do Supremo realmente transgrediu a lei, nós precisaremos de juízes, não
de torcida organizada. Esse é um país que já teve presidente preso, já teve ministro preso, senador preso, deputado preso, governador preso, prefeito, vereador, mas ainda não teve ministros dos tribunais superiores. E me parece que esse momento se avizinha. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira edição do Boletim Coppola. Eu queria aproveitar a ocasião para apresentar as empresas parceiras que apoiaram a estreia do nosso quadro. Começando com um recado aos pecuaristas do Brasil. Conheçam a Amazon Mudas, empresa especializada em melhoramento genético de pastagem e plantio em escala do famoso Tifton 85. Com essa tecnologia, é possível produzir 10 vezes mais carne na mesma área plantada. Faça uma cotação ligando para o número na sua tela ou visitando o @AmazonMudas. E para você que é empresário e deseja elevar o seu negócio para o próximo nível, conheça o ecossistema de evolução empresarial CJP do Marcos Freitas. São mais de 250 projetos de consultoria e mais de 20 mil empresas com os resultados transformados. Negócios que cresceram em média 133% acima dos seus mercados. AP significa alta performance. E se é isso que você busca, visite o @CJP para mais informações.